Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Muito boa noite para você. O Ministério da Saúde oficializa o fim do estado de emergência pela Covid-19 no país. Rosa Weber será a relatora de ações no Supremo Tribunal Federal contra o perdão do presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. E você vai ver também. Morre a menina de 11 anos imprensada por um carro alegórico no Carnaval do Rio de Janeiro. Algumas testemunhas já foram ouvidas, entre elas o motorista do caminhão que estava guinchando o carro alegórico na hora do acidente. Polícia investiga a causa da queda de uma casa em Vila Velha, no Espírito Santo. 3 pessoas morreram. Terceira idade no mundo virtual. Os idosos conquistam a internet e se tornam influenciadores digitais. Uma geração que busca cada vez mais independência e qualidade de vida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública decretada por causa da Covid-19. A medida deve começar a valer daqui a 30 dias. A portaria põe fim a um regime diferenciado de atendimento à saúde pública que estava em vigor desde fevereiro de 2020. Para decretar o fim da emergência, o governo considerou a melhora do país no enfrentamento à Covid-19, com acesso a medicamentos eficazes, maior número de UTIs disponíveis e queda nos números de casos e mortes pela doença. Com o fim do estado de emergência, deixam de existir mais de 2.000 normas que reduziam a burocracia e facilitavam a adoção de medidas. No regime especial, era possível, por exemplo, comprar medicamentos e contratar funcionários sem licitação. Os secretários de saúde dos estados e municípios dizem que a mudança vai colocar em risco o atendimento à população e chegaram a pedir um prazo de transição maior, de 90 dias. O ministro Marcelo Queiroga disse que a portaria só vai oficializar o que na prática já existe em todo o país e descartou o risco de problemas no atendimento. Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. Então, não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo, ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval? O Ministério garante ainda que vai manter os valores dos repasses de recursos da saúde para os estados e municípios. Que não há nenhuma alteração nas transferências orçamentárias que estão sendo realizadas pelo Ministério. O governo também pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que prorrogue por 1 ano a autorização de uso emergencial da vacina Coronavac, a única que não tem registro definitivo, e de 3 medicamentos contra a Covid. Segundo a Anvisa, a extensão do prazo precisa ser aprovada pela diretoria. A oposição entrou com ações no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF. A gente vai a Brasília, onde o repórter Anderson Arcoverde tem mais detalhes ao vivo para a gente, né, Anderson? Boa noite. O que os políticos alegam nessas ações? Eles alegam que a medida seria inconstitucional, Gabriela. Boa noite para você, boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. Ao todo, foram 4 ações apresentadas ao STF, todas com o mesmo argumento. Segundo a oposição, a graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira teria desrespeitado os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. Eles afirmam também que teria havido desvio de finalidade, porque a medida atende a um aliado político do presidente Jair Bolsonaro. A relatora das ações aqui no Supremo Tribunal Federal será a ministra Rosa Weber. Já no Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, descartou a possibilidade de o parlamento derrubar o veto presidencial. Ele disse que a graça constitucional é um mecanismo que hoje está previsto na Constituição e que, por isso, precisa ser obedecido.
O decreto concedendo a graça constitucional foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem nas redes sociais. Ele afirmou que recebeu a missão de zelar pelo interesse público e que a medida foi totalmente fundamentada. Hoje, em um evento na Bahia, o presidente disse que o indulto concedido serviu para, abre aspas, a garantia da nossa liberdade. Fecha aspas. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu arquivar o inquérito da Polícia Federal sobre possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina indiana Covaxin. Esse pedido de arquivamento foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A PF investigava se Bolsonaro tinha cometido crime ao deixar de encaminhar denúncias de irregularidades na negociação do imunizante. O dólar registrou hoje a maior alta diária desde o início da pandemia. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,80, uma alta de mais de 4%. Porém, no acumulado do ano, o dólar registra uma queda de 13,7%. E quem analisa todo esse sobe e desce da moeda norte-americana é a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Pois é, uma sexta-feira complicada no mercado financeiro, que acabou antecipando mudança de humor de investidores estrangeiros. E olha, a alta dos juros nos Estados Unidos, se confirmada agora no início de maio, promete pressionar ainda mais as cotações aqui no Brasil e afugentar investidores estrangeiros que vieram para o mercado brasileiro. Por quê? Por causa da taxa de juros, né? 11,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Agora, um aumento de 0,5 ponto percentual nos juros americanos seria suficiente para levar milhões de investidores de volta para os Estados Unidos em busca da segurança dos títulos americanos. Hoje, aliás, o assunto dólar foi discutido aqui e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, né? Garantiu que o Brasil está pronto para ajustar o aperto monetário. Em outras palavras, aumentar ainda mais a taxa de juros, que, como eu disse, está em 11,75% ao ano. Isso caso a inflação não dê sinais de queda, né? Já nos Estados Unidos, quem falou foi o presidente do Banco Central americano, que também alertou para os riscos do aumento de preços continuar pressionando a inflação e exigindo taxas de juro mais elevadas. Hoje, o mercado brasileiro foi pego de surpresa. O Banco Central até tentou frear um pouquinho a alta do dólar. Entrou vendendo moeda no mercado financeiro, mas sem sucesso. As incertezas tomaram conta dos negócios. No quesito inflação, a alta de preços, é bom frisar isso, tá? A alta de preços nos índices de inflação vem sendo pressionada não só pelo aumento de custo, mas também pelos chamados reajustes preventivos. É o chamado jogo de empurra, né? Empresas e consumidores tentando compensar os prejuízos da inflação e reajustando preços, enquanto os consumidores adiam novas compras. A grande expectativa agora qual é? Agronegócio, como sempre. Exportações de commodities que continuam valorizadas no mercado internacional e que devem garantir ao Brasil a entrada de dólares via exportações. Acompanhamos. No mais, eu volto na próxima sexta. Até lá e não deixe de aproveitar o seu final de semana. O número de idosos que usam a internet está crescendo, viu? Pois é, essa tendência já vem desde lá, de antes da pandemia, mas o isolamento, a necessidade de se comunicar aumentaram a presença deles na rede. E alguns avós se tornaram influenciadores digitais. Não quer ficar perto de um velho chato?
Você vai ficar vendo alguém simpático como nós. Como nós, Nós somos... E modesta. Autenticidade, alto astral e alegria de viver é o que define as avós da razão. O hábito semanal de se reunir para bater papo e dar risada virou um programa de internet. Em 3 anos, o canal ganhou 80 mil inscritos no YouTube e 160 mil seguidores no Instagram. Agora, de vez em quando, eu falo 93 anos, é uma idade respeitável, viu, dona Gil? Antenadas e conectadas. Quem disse que internet não é lugar de velho? Principalmente na pandemia, eu percebi que as pessoas mais velhas que não quiseram se atualizar nesse assunto se sentiram muito solitárias. Para elas, idade é só um número. O trio é prova de que é possível envelhecer bem, com bom humor e jovialidade. A gente basicamente vai pro boteco para rir, né? Porque a gente não tem aquela coisa assim de, lembra como era bom? Só quando é as bobagens que a gente fez na vida, a gente... Mas assim, que saudade daquele tempo. A sintonia entre elas é de uma amizade de 60 anos. Sem papas na língua, não deixam ninguém sem resposta. E a sinceridade influencia outras pessoas. Foi assim com a Cássia, que teve a ideia de colocar as amigas nas redes sociais. Velho é um estado de espírito, né? Eu estou falando pessoas de 60 a mais, por exemplo, elas estão lá, está todo mundo participando. Então, era já um preconceito de dizer que, não vai dar certo, você tem que fazer esse programa para gente mais nova, e não foi. As 3 amigas representam uma geração que busca cada vez mais independência e qualidade de vida. E a tecnologia ajuda nisso. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o número de idosos que acessam a internet saltou de 68% para 97% de 2018 para 2021. E a utilização vai desde conversas pelo WhatsApp, atualização de notícias, até compras. É fundamental que a gente direcione o nosso olhar para essa parcela da população, que agora está ainda mais incluída digitalmente. Os idosos estão cada vez mais conectados, não somente para manter contato com familiares, amigos e parentes, mas também estão consumindo e sendo influenciados pelo marketing digital. A vida do velho é comprida, porque dos 60 aos 90... São 30 anos que ele tem que preencher. Não dá para ficar sentadinho, quietinho, achando que a vida acabou. Não, tem que preencher isso com alegria. Muito bacana, né? Muito. E vamos falar de carnaval, porque chegou a hora. 7 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo vão desfilar daqui a pouco no Sambódromo do Anhembi. E é para lá que a gente vai ao vivo conversar com a repórter Andréa Coraza, que tem as informações para a gente sobre o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Andréa, boa noite, conta pra gente como é que estão os últimos preparativos para o desfile aí no Sambódromo do Anhembi. Muito boa noite para vocês. Bom, aqui está uma loucura, uma felicidade, está todo mundo em êxtase aqui, porque foram 2 anos sem carnaval. Claro que tem alguns ajustes, a gente vê que tem algumas pessoas ainda nos carros fazendo os ajustes e o pessoal já está passando por aqui para se formar, porque a primeira escola a entrar na avenida é a Acadêmicos do Tucuruvi, que vai fazer uma releitura dos antigos carnavais, onde não existiam ainda aquela vaidade toda. Em seguida, vem a Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real, que vai entrar por volta das 5 horas da manhã. Os ingressos para assistir o desfile, tanto de hoje quanto de amanhã, já estão esgotados. E por conta dos protocolos, as escolas vão entrar com no mínimo 1.500 componentes e os carros alegóricos são apenas 4. Eles tiraram 1 por conta do que nós vivemos aí. Outra coisa, a apuração acontece na próxima terça-feira, dia 26, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai conhecer a grande campeã do Carnaval de São Paulo. É com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Coraz. Vai ser uma festa bonita para matar essa saudade, né? E olha, do lado de fora da Avenida do Samba está o repórter Murilo Rincon, que acompanha a chegada do público. Boa noite, Murilo. Conta pra gente como é que tá o movimento por aí nesse primeiro dia de festa, muita expectativa aí das pessoas. Olá, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, aqui do lado de fora a movimentação tá bastante intensa, viu? Muita gente chegando para acompanhar o desfile do grupo especial do Carnaval 2022, né? Que deve acontecer daqui a pouquinho às 10h30 da noite. A última vez que o público pôde acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo foi lá em fevereiro de 2020. Ou seja, a expectativa para reviver esse momento está bastante alta, viu? O Sambódromo do AMB tem capacidade para 27 mil pessoas. São 10 portões de acesso mais a concentração. Lembrando que para entrar é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Um esquema todo especial foi montado aqui na região norte de São Paulo para facilitar o acesso da população ao Sambódromo. A SP Trans, por exemplo, disponibilizou 2 linhas de ônibus exclusivas para atender a essa demanda. Já a CET alterou o trânsito aqui na região e, inclusive, interditou algumas vias. Daqui a pouquinho, 7 escolas vão passar pela avenida e o desfile deve durar até às 5 horas da manhã. Gabi, Murilo Rincon de São Paulo para o Rede TV News. Pela primeira vez no Brasil, uma paciente amputada recebeu um implante metálico integrado ao osso. Essa cirurgia, conhecida como osteointegração, aconteceu no Recife. Veja na reportagem de Caroline Fernandes. Aos 14 anos, Maria Leidjane se viu diante de um drama. Estava com câncer nos ossos. Fez quimioterapia até os 17. Aos 23 anos, o osso da perna direita, enfraquecido, quebrou. A amputação foi inevitável. Ela tentou usar uma prótese transfemoral, mas as dores eram insuportáveis. Doía bastante e machucava também. Por conta das dores no coto, muitos pacientes amputados não conseguem se adaptar às próteses tradicionais, que são feitas de fibra de vidro e resina. Há cerca de 4 anos, um médico daqui do Hospital do Câncer de Pernambuco começou a desenvolver uma ideia: adaptar o implante de osteointegração, já usado em tratamentos dentários, à reabilitação de pessoas amputadas. A unidade é a primeira do país a realizar esse procedimento pelo SUS. Osteointegração é um nome dado a um procedimento no qual você implanta algo dentro do osso de uma pessoa e ele se integra ao osso. Por isso que tem osteointegração. A partir de uma parceria com uma empresa de São Paulo, o médico pernambucano conseguiu fabricar um implante feito de liga de titânio. Por ser uma tecnologia totalmente brasileira, o preço é bem mais acessível. E a Impal, uma empresa de São Paulo, abraçou a ideia e nós fomos adiante. E para você ter uma noção do tempo que isso leva, só dentro da Anvisa para registrar levou cerca de quase 4 anos. Assim que a peça, batizada de BOP, sigla para a prótese de osteointegração brasileira, foi liberada pela Anvisa, Maria Leidjane recebeu a notícia que esperava há 10 anos. Quando ele ligou, que ele falou da cirurgia, eu comecei a chorar, Leidjane se recupera da cirurgia, que foi bem sucedida. Agora, ela quer realizar um sonho: andar de mãos dadas com o filho de 9 anos. Isso não tem preço, que eu venho aguardando há muito tempo. E com meu amor também, Na madrugada de hoje, os bombeiros do Espírito Santo encontraram a última vítima, que estava desaparecida depois do desabamento de uma casa de 3 andares em Vila Velha. 3 pessoas da mesma família morreram. Eduardo Cardoso tinha 68 anos e era pai de Camila e Larissa, que também ficaram soterradas. Camila Morassuti Cardoso tinha 33 anos e foi retirada sem vida dos escombros. A filha dela, de 15 anos, também morreu na tragédia. Larissa Morassuti foi a única sobrevivente. As buscas começaram na manhã de ontem, logo após o desmoronamento, e duraram cerca de 20 horas. Câmeras de segurança registraram uma explosão
chão momentos antes da queda. Segundo o Corpo de Bombeiros, um vazamento de gás pode ter provocado o acidente. Porém, a causa só será definida após o relatório final da perícia, que deve ficar pronto em 20 dias. Segundo o Conselho de Engenharia do Espírito Santo, o imóvel foi construído de forma irregular. O órgão disse também que fará uma vistoria nos imóveis da região para verificar se há riscos para os moradores do entorno. Um trapezista caiu de uma altura de cerca de 3 metros na estreia de um circo em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. As imagens foram gravadas por uma pessoa que estava na plateia. No vídeo é possível ver o artista, ele se desequilibra e cai. 3 funcionários do circo prestaram socorro a ele. De acordo com o hospital para onde o trapezista foi levado, ele está consciente e com um quadro de saúde estável. E na manhã de hoje, 2 pessoas foram atropeladas em uma avenida na zona norte de São Paulo. Essas imagens mostram o momento do acidente. O carro passa em alta velocidade e joga as vítimas na calçada. O motorista foge sem prestar socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 22 anos sofreu um ferimento no rosto e foi encaminhado ao hospital. A segunda vítima foi socorrida por equipes do SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Uma mulher foi assaltada por 3 homens que estavam em 2 motos em Santo André, no ABC Paulista. Imagens de uma câmera de segurança mostram a mulher sendo abordada pelos criminosos. O garupa desce com uma arma na mão e retira os pertences da vítima, que estavam dentro de uma mochila. Em seguida, ele sobe em uma das motos e foge com os outros 2 bandidos. Em Birigui, no interior de São Paulo, câmeras de segurança flagraram um policial militar à paisana agredindo um morador de rua. As imagens mostram o PM apontando a arma para um homem. Ele ajoelha e, em seguida, o policial dá um chute no rosto do morador de rua, que cai desmaiado. Outra câmera também registrou a agressão. Segundo o boletim de ocorrência, o PM disse que foi ameaçado com uma faca depois de se recusar a comprar doces da vítima. Na delegacia, o morador de rua desmentiu a versão dada pelo policial. O trabalho de poda de uma árvore de grande porte acabou em prejuízo em Santos Dumont, no interior de Minas Gerais. Durante o corte, o tronco da árvore desabou sobre o coreto da praça, que ficou destruído. Olha só. O local estava isolado pela Defesa Civil no momento do acidente. Com isso, nenhuma pessoa se feriu. Em nota, a Prefeitura informou que fará a reconstrução do coreto atingido e que o corte das palmeiras era necessário porque elas ofereciam riscos à população. A polícia do Rio de Janeiro está ouvindo testemunhas que possam ajudar a esclarecer a morte da menina Raquel. Ela teve as pernas imprensadas por um carro alegórico no primeiro dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro e morreu no início da tarde de hoje. Parentes de Raquel foram para o hospital assim que souberam da morte da menina. Uma pastora, amiga da família, chegou bastante nervosa. Raquel era uma menina ótima, boa. Fizemos uma peça agora e ela que ia ser... Ela que ia ser a menina que lutava com o anjo arcanjo Miguel para receber a bênção. E ela falou, pastora, não bota ninguém no meu lugar, não. Raquel era uma menina boa, gente. A família está em luto. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, teve a perna imprensada por um carro alegórico na noite de quarta-feira. Ela estava com a mãe em uma praça, quando teria subido sem autorização na alegoria, estacionada próxima ao sambódromo. O carro, logo depois, começou a se movimentar, porque estava sendo guinchado por um caminhão, momento em que as pernas da menina ficaram presas entre o poste e o carro alegórico. Raquel foi trazida para este hospital no centro do Rio. Ela foi operada por mais de 6 horas e teve a perna direita amputada. A menina teve ainda traumatismo no tórax e sofreu uma parada cardíaca, mas foi reanimada pelos médicos. Ela estava no CTI e respirava com a ajuda de aparelhos. No início da tarde, a Secretaria de Saúde informou em nota que ela não resistiu. O corpo foi levado para o IML.
A delegada responsável pelas investigações disse que apura o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Algumas testemunhas já foram ouvidas, entre elas o motorista do caminhão que guinchava o carro alegórico na hora do acidente. Ele contou à polícia que não havia crianças na rua e que por isso deu partida no veículo. Mas, de acordo com a delegada, que já teve acesso às imagens de câmeras de segurança, essa versão tem contradições. A polícia apreendeu o carro alegórico envolvido no caso. A família de Raquel já foi chamada para depor, mas ainda não compareceu à delegacia. Novos depoimentos com integrantes da escola de samba e um auxiliar do caminhão devem acontecer na segunda-feira. Atendendo ao pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça exigiu que os carros alegóricos sejam escoltados até os barracões por integrantes da escola de samba. A Justiça também recomendou que o policiamento seja reforçado no trajeto dos veículos, mesmo fora da área de dispersão do sambódromo. E a gente volta agora para o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para falar com a repórter Andréa Coraza, que acompanha a preparação das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo. Andréa, tá tudo pronto para começar? Tá na hora de começar já, né? Conta pra gente. Pois é, tá todo mundo aqui na maior expectativa. A Acadêmicos do Tucuruvi aqui, ó, já está praticamente posicionada. As aulas já estão começando a se montar. E é claro que tem aquela mistura de ansiedade, de alegria e nervosismo. Como eu falei, são 2 anos sem carnaval. Eu vou ver se eu consigo falar com o pessoal aqui. Ó, a gente está ao vivo, é rapidão. Como é que tá o coração para entrar na avenida? Tá bombando. Bombando. Bombando, estourando. Tá com a música na ponta da língua? Com certeza. Se eu pedir pra você cantar um pedacinho, você sabe? Ai, 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 hein? Ah, já tem gente aqui brigando se você não souber. Vamos lá, todo mundo então. Vamos mostrar a animação que tá ao vivo. Enquanto a bateria se alucina. Hey! Aê! Ó, a animação tá grande, a bateria daqui a pouco tá chegando aqui. Então, ó, só para vocês saberem, Acadêmicos do Tucuruvi é a primeira escola, em seguida Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real, encerrando o desfile de hoje. Vale lembrar também que todos os ingressos foram vendidos, tanto para o dia de hoje quanto para o dia de amanhã. E a gente então vai mostrar mais um pouquinho para vocês, ó, dos carros e da preparação aqui da Acadêmicos do Tucuruvi, que é a primeira escola, já está tudo pronto, já está tudo posicionado, o pessoal já está nos carros, inclusive o mestre Sala e porta-bandeira passaram por aqui lindíssimos, lindíssimos, mas eles tinham que se posicionar, mas disseram pra gente que estão ali, ó, com o coração a mil, tá bom? É com vocês aí no estúdio. Pois é, Ivan, a gente volta a falar de carnaval agora, porque daqui a pouquinho começam, aliás, já devem ter começado, né? Os desfiles lá das escolas de samba do Rio de Janeiro, estava marcado para as 10 da noite, já deve ter começado. A gente vai ao vivo lá para Marquês de Sapucaí conversar com a repórter Carola Jongo. Boa noite, Carola. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Já começou sim, Mauro. Faz cerca de 25 minutos que a Imperatriz Leopoldinense entrou na avenida, homenageando o carnavalesco que deu o primeiro título da escola, ainda na década de 80, o Arlindo Rodrigues. Um desfile muito bonito e a gente está aqui com a ala das Baianas da Mangueira, que é a segunda escola a desfilar essa noite, homenageando também 3 dos pilares da escola, né? Assim como a Imperatriz Leopoldinense, só que aqui na Mangueira são 3 pilares. Cartola, Delegado e Jamelão, muito conhecidos de quem ama o samba. Depois da Mangueira vem ainda o Salgueiro, com o enredo da resistência. E depois do Salgueiro, a São Clemente, que promete ser um desfile muito emocionante, que vai homenagear Paulo Gustavo, né, que faleceu em 2021, em decorrência da Covid. A família dele vai participar do desfile, amigos, e o público está com grande expectativa. Desfila ainda a Viradouro, que foi a grande campeã do último carnaval, e depois dela, Beija-Flor, encerrando os desfiles de hoje, cerca de 4 horas da manhã. Tá certo, obrigada, hein?
De volta ao estúdio, é com vocês. E olha só, já imaginou quantas bactérias você traz diariamente para dentro de casa através do seu sapato? Pois é, cientistas americanos encontraram no chão micro-organismos resistentes e metais pesados que podem causar doenças graves. O estudo da Sociedade Americana de Química apontou que 1/3 da sujeira encontrada dentro de casa vem da sola dos sapatos. Por uma questão de higiene, o Guilherme já tem o hábito de tirar o calçado antes de entrar em casa. Não faz muito sentido você chegar em casa com um sapato sujo e pisar no chão que você acabou de limpar na sua casa, né? Sujando tudo de novo. O Mike é ambulante e passa o dia na rua vendendo jaca. Que tipo de cuidado você toma quando chega em casa com os seus sapatos? Eu ponho ele pra fora, né? Eu tiro ele, depois eu entro, né? Eu tenho uma filha pequena, né? Eu tenho que pensar no bem-estar dela, né? Esses dois amigos são MCs e passam o dia divulgando o trabalho pelas ruas na Grande São Paulo. Ao chegar em casa, a dupla tem um ritual contra a sujeira dos sapatos. Eu já entro, eu coloco na parte de fora, né? Porque sapato de serviço, né? A gente está vindo para a cidade, essa pandemia. Mas muita gente não tem o mesmo hábito. Eu sei que as pessoas recomendam deixar os sapatos lá de fora, né? Da casa, né? Quando entrar, mas eu não... A vida é tão corrida, a gente não tem muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Segundo os cientistas, alguns metais tóxicos foram encontrados dentro das residências pesquisadas em 35 países. Entre eles está o arsênico, que pode aumentar o risco de câncer e causar problemas à saúde respiratória e à função imunológica. Nos países orientais é tradição deixar os calçados do lado de fora da casa. No Japão, por exemplo, tem sempre um lugar reservado para isso. Agora, esse hábito está se espalhando pelo mundo. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 96% dos calçados que vêm das ruas trazem ou têm contato com substâncias que podem transmitir doenças. Na casa da Roseli já virou hábito tirar os sapatos e passar um produto para matar todas as bactérias. Nós deixamos o sapato lá fora, eu dou uma higienizada e muitas vezes acabo levando o sapato para ser lavado. O Marcelo é infectologista e faz um alerta sobre a importância de manter os calçados fora de casa. Nós não sabemos onde pisamos e temos crianças que engatinham, crianças que colocam a mão no chão e levam a boca. E com isso nós favorecemos muito várias infecções, principalmente infecções intestinais, não tanto o Covid, mas as diarreias virais e bacterianas, os parasitas e uma série de outras infecções. Boa noite para você. Uma ótima noite e até amanhã.